Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento, da nossa ministração. E nessa noite nós vamos participar de mais uma ministração que vai nos trazer conhecimento, e crescimento na graça de Cristo. Então, meus amados, eu quero compartilhar com você nessa noite essa ministração. Porque, meus amados, quando se junta um daqui, outro dali, outro daquela, eu sou um ponto, você é outro ponto, ali está outro ponto, juntos está formado a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo ela não é mais espiritual. A Igreja de Cristo ela não é mais física, a Igreja de Cristo ela é espiritual. Então você pode estar na sua casa, mas você está participando desta palavra, dessa ministração, deste conhecimento, do pão da vida, do pão que nos fortalece, do pão que nos faz crescer em Cristo. Então eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e dar um like nesse vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Vou pedir para você se inscrever lá no YouTube, no meu canal Ed em Nova Aliança. E desde já agradeço a todos que têm participado desta palavra junto comigo. Não importa que seja ao vivo, você esteja me assistindo agora exatamente neste momento ao vivo, mas que depois você também vai assistir aí no seu tempo, na sua casa. Então, obrigado a todos que têm assistido, têm participado desta palavra, Obrigado a todos e se inscreva nesse canal Ed em Nova Aliança para que o YouTube venha fazer esse canal crescer e chegar ao conhecimento de outras pessoas. Amém, meus amados? O tema da nossa ministração de hoje é o orgulho do sistema evangélico. Esse é o tema do nosso estudo, o sistema religioso. E para nós iniciar a nossa homilia, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro aos Hebreus, capítulo 7, versículo 20 e 21. Abra aí a sua Bíblia. Versículo 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramentos são feitos sacerdotes. Então Paulo está se referindo ao sacerdote que existia lá em Jerusalém, que infelizmente nós estamos vendo nos dias de hoje, Porque a Igreja de Cristo, os sacerdotes da Igreja de Cristo, não é homens, é Cristo. Então, igreja que tem sacerdote como homem, não é uma Igreja de Cristo. Sem prestar juramento, porque aqueles sem juramentos são feitos sacerdotes. 21. Mas este, quem é este? Cristo. Mas este com juramento por aquele que ele disse, o Senhor jurou, e não se arrependerá. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Então, a igreja que tem Cristo como sacerdote, ela é uma igreja de Cristo. Porque o sacerdote aqui é para sempre. Mas essas igrejas que têm sacerdote como homens,
que hoje está como sacerdote, amanhã, às vezes, são tirados da igreja, são tirados por motivos alheios, são expulsos, ou então eles morrem. Então esses sacerdotes não são de Cristo, não são. Então, aonde estiver ministrando um sacerdote desse, ali não é a igreja de Cristo. Não é a igreja de Cristo, não é um local que você possa se reunir, porque o problema, o erro não está no se reunir. O problema é ter um nome como sacerdote. Esse é o problema da graça dos que se diz cristão. Esse é o problema. A pessoa que se diz cristão e tem um nome como sacerdote, e quando a palavra está dizendo que Cristo é o nosso sacerdote. Amém, meus amados? Tu és sacerdote para sempre tu és sacerdote. Então, esse é o meu sacerdote, o Cristo ressuscitado, que é o meu sacerdote para sempre. Amém? E se você é um cristão de fato, de verdade, você não tem um homem como sumo sacerdote. Você tem quem? Você tem Cristo como teu sumo sacerdote. Amém? Eu vou ler o 22, que não está no meu relatório. 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Superior. Meus amados, não é um jogo de palavra, mas eu só quero te trazer o entendimento deste versículo, desta palavra, né? Se eu tenho um homem como sacerdote, eu estou pondo Cristo em que lugar? Lá embaixo. O homem aqui, eu tenho sacerdote, né? Estou deixando Cristo lá embaixo. No segundo lugar, na segunda alternativa. Então, o que é que eu estou fazendo com essas minhas ações? Eu estou blasfemando do sacerdote eterno, do sacerdote para sempre, que é o Cristo Jesus, o sacerdote da igreja dele. É ele mesmo. Amém, meus amados? Então, eu não vou ler mais, é muito importante que você leia. Eu não vou ler mais por conta do nosso tempo, que é limitado. Mas, abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao 6. Versículo 4. Bem que eu poderia, isso aqui o que é, que nós estamos vendo aqui, o orgulho. Então, o orgulho da religião, qual é? Eu sou o sacerdote, eu sou o pastor. Tem um aí que diz que bate até no peito. Eu sou a voz profeta. Quem é que já ouviu esse cara batendo no peito e dizendo com todo orgulho: eu sou a voz profeta? É alguma coisa com malafaia, com mala pesada, mala leve, é por aí. Eu já cansei de ouvir ele dizendo: eu sou a voz profeta. Mas o profeta, o ministério profético acabou no apóstolo João. No apóstolo João Batista, né? Tem dois João. João Batista, o apóstolo João Batista, né? Que era o profeta. Esse foi o último profeta. Então, se eu tenho um profeta hoje,
é falso. Então é o que esse cara é, um falso profeta, ministrando dentro de um local chamado igreja, que também não é igreja, do qual a igreja ou recebe ele como profeta. Aí a enganação entra de todos os lados, entra sem dó e sem piedade. Amém, meus amados? Você está me entendendo? Então, é o que nós estamos lendo aqui, né? Filipenses, né? Nós temos Filipenses capítulo 3, versículo 4. Versículo 4, bem que eu poderia, Paulo, se orgulhando do que ele era. Paulo não está se orgulhando do que ele é do tempo presente desta passagem, mas sim, ele está se orgulhando do que ele era. Amém? Bem que eu poderia confiar também na carne. Então, meus amados, eu só quero que você me entenda, né? Se eu faço um jejum, eu estou confiando em quem? Na minha carne, que vai ficar o tempo daquele jejum que eu discerni, com fome. Então, eu estou confiando em quem? Na carne. Se eu vou a um monte buscar Deus, eu estou confiando em quem? Na minha carne, que foi para o monte. Se eu faço uma campanha que nem sequer tem na Bíblia, eu estou confiando em quem? Na minha carne. Estou confiando na minha carne. Se eu faço um voto, eu estou confiando em quem? Estou confiando na minha carne. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu poderia confiar na minha carne, mas não posso mais confiar. Eu confiei por muito tempo na minha carne, mas ela só me enganou. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Outros que não conhecem o que é lei, não entendem o que é bem e o que é lei, se eles confiam em jejum, se eles confiam em dízimo, se eles confiam em vigília, né, que a carne tem que estar presente, confia em todas essas babaquices, Paulo está dizendo muito mais eu. Eu que conhecia de tudo da lei, porque eu era um teólogo junto com Gamaliel, né? Estudei com Gamaliel, o maior teólogo de todos os tempos. Paulo era o quê? Era aluno de Gamaliel. Então ele está dizendo, eu muito mais poderia confiar na carne. Versículo 5. Lá vem o orgulho. Agora, aí ele vai contar o orgulho que ele tinha, né? Circuncidado no 8º dia. Os crentes, o sistema evangélico religioso, ele se orgulha disso ou não se orgulha? Eu fui apresentado no 8º dia do meu nascimento. Eu levei meu filho, né? Eu nem podia estar falando isso, mas eu falo isso por testemunho, né? Eu fui um deles que levei meu filho para apresentar a Deus. O véu agora vai caindo, vocês vão ter paciência, porque eu vou ter que falar desse véu, né? Meu filho, eu tenho um casal de filhos, né? Tem a primogênita e tem o segundo, que é homem. Primeira mulher, segundo homem. E quando eu tinha a minha filha, tenho, né, a minha filha, mas depois que a minha ex-esposa teve a minha filha, eu fiquei com um grande desejo de ter um casal de filho e procurava de tudo que a minha mulher tivesse um filho homem. Eu fazia de tudo para que ela tivesse um filho homem. E ela fazia de tudo para não ter filho. Mas
para a tristeza dela e para a minha alegria, um dia, né, depois de 11 anos, né, que meu filho veio nascer depois de 11 anos da primogênita, ela me falou: eu estou grávida. Eu estou grávida. E tudo, eu cheguei a fazer voto com Deus, né? Na minha sabedoria, no meu entendimento, eu estava fazendo voto, né? Porque eu queria um menino homem, fazia voto, participava de campanha. Todos os meus votos eram no sentido de eu ser pai de um menino homem. Todas as minhas campanhas eram no sentido de eu ter um filho homem, ser pai de um filho homem. E quando ela me deu essa notícia, eu lembro como hoje, né? Faz 33 anos, mas eu lembro como hoje. Um dia à tarde, ela me deu essa notícia. E ali eu caí em choro de tanta felicidade. Chorei o resto da tarde, chorei à noite de tanta felicidade. Porque ela não sabia se era homem, nem eu tinha plena certeza, mas dentro de mim eu sabia, é homem, porque eu pedi um filho homem, né? Então, meus amados, aí meu filho nasce. Quem foi? No meu entendimento, Deus me deu esse filho. E no 8º dia, a quem que eu levo para apresentar o meu filho? A Deus. Poxa, se ele me deu, será que ele não sabe? Ele não sabia o que ele me deu? Ele não sabe. Eu dou uma camisa, eu tenho um amigo que está aniversariando, eu dou uma camisa de presente para ele. Será que eu não sei o que eu dei para o meu amigo? Eu sei o que eu dei para ele. Então não é necessário que ele abra aquele presente na minha frente para mostrar o que ele ganhou. Entendeu? É isso que acontece dentro das religiões. As pessoas querem apresentar algo para Deus, aquilo que foi o próprio Deus que deu para ela. Então, é o que Paulo está se dizendo aqui, é circuncidado ao 8º dia, cadê? No versículo 5, circuncidado ao 8º dia, né? Que hoje, essa circuncisão é o mesmo apresentamento que se faz hoje dentro do sistema evangélico. Eles não cortam o pingolim, né, o couro do pingolim, mas vai apresentar. Ou seja, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? No 8º dia. E Paulo está se orgulhando disso aqui, né? Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel. Olha o orgulho desse homem. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel, do rei Saul, o rei Saul era da tribo de Benjamim, e Paulo era da tribo de Benjamim. Então o nome de Paulo já se representa ao rei, que Paulo é só no truque dos romanos, né? Mas é Shaul, trazendo, renascendo, trazendo de volta, né? O nome do rei, do primeiro rei de Israel, do rei Saul. Então, meus amados, era essa o orgulho de Paulo que nós vemos dentro das igrejas hoje. Eu sou o pastor principal, eu sou o sacerdote, eu sou o profeta, eu sou o pastor, eu sou o presbítero. É esse orgulho que nós vemos dentro. Eles lá não veem como orgulho, eles veem como louvor. Mas só quem está na graça está vendo como orgulho, porque isso é um orgulho, né? Esse eu sou é um orgulho. Da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Olha o orgulho desse homem, né? Hebreus de hebreus. Quanto à lei, fariseu. E é o que nós vimos aí dentro do sistema religioso,
o farisaísmo dominando em geral. O farisaísmo tem dominado todas as denominações com nome evangélico. Todas. O farisaísmo está dominando lá dentro. Quanto à lei, fariseu, 6, vamos ler até o versículo 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Aí, aqui no versículo 6, já está entrando o quê? O reconhecimento da graça de Cristo. Do que ele não é nada, não era nada. Assim como eu vejo, né? Eu não posso chamar, eu conheço pessoas que eles dizem que são pastores, né? Eu não posso chamar uma pessoa, um homem de pastor, porque eu sou a igreja de Cristo, e na igreja de Cristo só tem um pastor que é ele. Então, se eu reconhecer um título de um homem como um pastor, eu estou negando o pastor real, o nosso pastor que é Cristo. Amém? Você consegue capturar esse espírito de entendimento na sua mente? Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era um sujeito irrepreensível. Aí eu vou ler o versículo 7, não está no meu relatório aqui, mas eu vou ler o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Em outras traduções, está como estérico. E o que é estérico? Bosta. Mas para o que para mim era lucro, isto considerei perda. Por que, Paulo? Por quê? Por causa de Cristo. Então, enquanto a pessoa estiver no seu orgulho, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou padre, eu sou papa, não conhece nada do que é graça de Deus. Não conhece nada. Porque o eu sou da graça de Cristo é Cristo. Amém, meus amados? Você recebe isto? Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 13 e 14. Versículo 13. Porque ouviste, né? Porque ouviste qual foi, Paulo continuando no orgulho dele lá, né? Porque ouviste qual foi o meu proceder, outra hora, aonde? No judaísmo, do qual a igreja hoje está firmada aí no judaísmo, porque tudo do judaísmo você vê dentro das chamadas igrejas. É castiçal, é véu, é mesa da propiciação, é Páscoa, é ungimento com óleo. Então você vê tudo do judaísmo dentro do quê? Dentro das chamadas igrejas que se diz ser cristã. Sendo que o judaísmo é o que? Pagão. O judaísmo era uma religião pagã, porque não existia Cristo na religião deles. Eles viviam de sombra,
né? Vivia de sombra. O versículo 13, o versículo 13. Agora, não estou no versículo 13 não, versículo 13 é aqui, ó. Porque ouviste qual foi o meu proceder outra hora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então Paulo é que consentia tudo. Paulo dava autorização para prender, para matar, para açoitar, né? No caso de Estevão, quem deu autorização para matar Estevão? Paulo, né? 14. E na minha nação, o orgulho continua aqui. E na minha nação, nação de Israel, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Então, no tempo de Paulo, na idade de Paulo, pouquíssimas pessoas chegavam junto a ele, porque Paulo sabia de tudo, sabia da lei, sabia do judaísmo. Amém, irmãos amados? E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições. Meu amado, sendo zeloso das tradições. É o que nós vemos hoje dentro dessas igrejas aí, não é? Zeloso das tradições judaicas, dízimo, jejum, oração grupo de oração, né? Oração no monte, tudo, castiçal, véu, tudo do judaísmo está dentro da chamada igreja de Cristo, que não era para ter nada do que se chama judeu, do que se chama judaísmo. E eu quero fazer um estudo sobre isso, né? Só para que você entenda o que é judaísmo, o que é ser judeu, né? Nós vemos algum judeu por aí se gloriando, dizendo por saber, eles sendo orgulho, né, de Paulo que nós estamos lendo aqui. E hoje, por essas redes sociais, os judeus usando a ignorância dos crentes que dão ouvido para eles, que praticam o que eles praticam, nós vemos judeus se sortando aí, se esquecendo. Eles se faz, né? Eles se faz que eles foram amaldiçoados. Ele se faz que não sabe disto. Mas eu sei que os judeus foram amaldiçoados. Tanto é que até hoje eles não creem em Cristo. Eles não creem. Estão esperando até hoje. Estão esperando o Messias até hoje. Porque foram amaldiçoados. É como está escrito. Se não crer, são amaldiçoados. Né? Não tem nada em mim aqueles que não creem. E os judeus não creem. Então, eles se querem aproveitar o ensejo dos crentes que não entendem nada. Crente não entende nada do que é ser cristão. Não entende nada. E os judeus estão aproveitando desses desconhecimentos e querendo se passar por essas redes sociais aí de né? Sabidões. Até dizendo que são eles os verdadeiros filhos de Deus, são eles a verdadeira religião de Deus. Eles ainda querem, ou seja, cada vez mais os judeus estão se aprofundando na maldição
de que foi feita para eles. Essa é a verdade, que poucos têm coragem de falar aqui nessas redes sociais. Quanto, porém, versículo 15, vamos ler o versículo 15, meu Deus. Não, nós estávamos no versículo 4. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das traduções de meus pais. É o que nós vemos hoje dentro das chamadas igrejas evangélicas. Eles não estão no cristianismo, eles estão na tradição dos pais, do antes da cruz. É isso, é assim que anda os evangélicos, na tradição dos pais. Mas é para nós, segundo o que nós estamos lendo, é para nós andar nas tradições dos pais? Se nós for andar nas tradições dos pais, nós não vamos passar de um judeu. Não vamos passar de um religioso. Essa que é a verdade. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Volta mais um bocadinho. Atos dos Apóstolos 22. Versículo 3 e 4. Versículo 3. Eu sou judeu, Paulo ainda. Paulo continuando no orgulho dele. Eu sou judeu, nasci em Tarso. Em Tarso da Cilícia, né? Em Tarso da Cilícia. Mas criei-me nesta cidade, Jerusalém. Criei-me nesta cidade. Aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, né? o maior teólogo de todos os tempos, da qual as igrejas evangélicas, os pastores estão nessa teologia. Teologia que falhou diante da graça. Falhou. A teologia desse povo falhou. A teologia desse povo não serviu para edificar a igreja de Cristo, não serviu. Porque essa teologia ficou ultrapassada no antes da cruz. Então não adianta trazer antes da cruz para depois da cruz, que não entra, não cabe, não é aceitável. Gamaliel, segundo a exatidão da lei, não é da graça. Você tá entendendo? Porque a teologia dos pastores, que foi criada, eles estão firmados na lei, não entra na graça, não é reconhecida na graça, porque foi na lei. É uma teologia da exaltidão, né? Uma teologia firmada na lei e não na graça. Então essa teologia na graça não é aceitável. Exatidão da lei de nossos antepassados, do nosso antepassados antes da cruz. Então eles querem trazer o antes da cruz para dentro da igreja que foi firmada depois da cruz. Não vai entrar, não vai ser aceitável, mas não vai ser aceitável mesmo. Então aí o pau quebra. Quando você pega um teólogo desse, que nós da graça, abrimos o Evangelho de Cristo, o pau tora. O pau tora e eles pedem para ir no banheiro. Porque eles não aguentam. Criei-me nesta cidade, aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois nos dias de hoje. 4, vamos ler o 4?
Vamos. Versículo 4. Persegui este caminho. Era como era chamado, reconhecido o evangelho de Cristo no tempo de Paulo, né? Era reconhecido o caminho, né? Porque Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então foi assim que ficou conhecido. Era assim como eles conheciam, né, o caminho. Persegui este caminho até a morte, prendendo e matando. Ou seja, Paulo mesmo, com as suas mãos, ele nunca matou, mas dava a sua assinatura para matar. Prendendo aliás, aqui não está matando, perdão, é metendo, né? Prendendo e metendo em cárceres. Mas também ele assinou quando mataram o Estevão. Ele deu sua assinatura, ele deu o seu oval para matar Estevão. E metendo em cárcere homens e mulheres. E é assim, meus amados, é assim que nós vimos os da circuncisão aí, ó, se orgulhando daquilo que eles fazem. Né? Porque o que nós vimos aí fora é um evangelho pregado segundo a vontade deles. Mas o evangelho não é para ser pregado segundo a minha vontade. Eu tenho que pregar o evangelho segundo o que está escrito. É segundo o que está escrito, não segundo a minha vontade. Né? E a vontade deles qual é? Prender o povo para sustentá-los. E assim eles compraram empresa, compraram de tudo quanto eles imaginarem na vida deles. Né? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 7 ao 9. Versículo 7. E para que não me... Ainda é Paulo, né? Estamos falando do orgulho de Paulo. E aqui ele começa a reconhecer também. Reconhecer o Cristo ressuscitado nele. Né? Quebrando todo orgulho da vida dele. E para mim não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne. Foi-me imposto um espinho na carne. Então, o espinho da carne de Paulo não era mal, era terapêutico. Né? Não era para malefício, era para benefício dele mesmo. Né? Para ele não saísse dizendo, eu sou o cara. Aí Deus põe esse espinho na carne dele. Vamos ler só mais um pouquinho. Um espinho na carne, mensageiro de quem era esse espinho? Quem era esse espinho? Mensageiro de Satanás. Nós da graça estamos cansados de falar o que é Satanás. Satanás é um adjetivo contra, é um assunto contra, né? É quando a pessoa está com um assunto contrário daquela que ele está falando, que foi o caso de Jesus e de Pedro. Jesus com um assunto e Pedro dizia não, isso não vai te acontecer. Jesus dizendo vai me acontecer e Pedro dizendo não vai te acontecer. E foi até que Jesus se abusou, ele sai Satanás. Não era que Pedro era um Satanás, ele estava com um assunto ao contrário de Jesus. Para mim esbofetear,
e nós, com os olhos iluminados, nós conseguimos ver esse espinho. Esse espinho era uma pessoa que, quando Paulo começava a falar do Evangelho de Cristo, das grandezas do Evangelho de Cristo, chegava esse mensageiro do outro lado, do lado da lei, e dizia: hoje tu quer dizer que tu és santo, mas você está esquecendo do tempo que você assinava para prender, para bater, para matar, né? Que foi o caso de Estevão, né? Você está esquecendo disso. Esse era o espinho de Paulo. Para mim, esbofetear, a palavra esbofetear quer dizer dar soco, dar tapa, né? E Paulo, ele relembrando, esse mensageiro, relembrando das coisas, o contrário que Paulo praticava antes da graça, para Paulo era o quê? Tapa na cara. A fim de que não me exaltasse. Versículo 8, vamos. 2 Coríntios, versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim esses mensageiros, né? Que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Não dá ouvido o que esses mensageiros te falam. A minha graça te basta. O que eu fiz por você, Paulo, te basta. O que eu fiz por você te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é só você esquecer o que você era e se achar em mim, ver o que eu fiz por você, que isso te basta. Isso te basta. Na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, né, para que sobre mim repouse o poder do Cristo. O poder do Cristo. Amém? Volta lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 3, que nós lemos até o 6, né? Agora nós vamos ler do 7 ao 11. Amém? Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento. É isso que falta à igreja de Cristo. Conhecimento. Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Em outras traduções está considero como estérico, como refúgio para ganhar Cristo, Versículo 9. E ser achado nele. É isso que a igreja precisa se achar. A igreja ela tem que se achar em Cristo. Precisa se achar em Cristo. E não em Jesus de Nazaré antes da cruz. A igreja precisa se achar em Cristo depois da cruz. E não em Jesus de Nazaré ou antes da cruz. E é que eu falei nesse instante, né? Eu quero fazer um estudo para falar dessas coisas, para trazer a você um conhecimento, e nesse dia eu gostaria que o mundo parasse para ouvir esse conhecimento entre a igreja de Cristo hoje e os judeus, né? Por exemplo, no caso,
sobre adultério, sobre divórcio, né, que tudo vai entrar. Adultério, divórcio, se Deus casou, se nunca casou, né? Se Deus era a favor ou era contra do divórcio. Eu quero bolar um estudo desse para trazer para o nosso entendimento, né? A ser achado nele, não tendo justiça própria, né? Não tendo justiça própria. A igreja, ela quer ter justiça própria. Porque fazer jejum, justiça própria. Dar dízimo, justiça própria. Orar, justiça própria. Buscar Deus no monte, justiça própria. É tudo isso, meus amados. Justiça própria que procede da lei. Justiça própria que procede da lei. Jejum, batismo, buscar Deus no monte, Páscoa, um monte, batismo nas águas, tudo justiça própria da lei e não da graça de Cristo. Da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus. Baseada em quê? Na fé. Amém, meus amados? Baseada na fé. Versículo 10. Para conhecer e o poder da sua ressurreição. Você vê que não está mais no poder. Esse poder não está mais no deserto. Depois da cruz, da ressurreição. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. 11. Para de alguém, na sua morte, para de alguém, de algum modo, perdão, alguém não, é algum, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo estava falando isso aqui antes do ano 70 ou depois do ano 70? Estava falando antes do ano 70. Então, antes do ano 70, eles todos esperavam a ressurreição dos mortos. Hoje nós não podemos. Hoje nós não podemos viver nessa esperança. Porque da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. É como está escrito, né? Nós ressuscitamos com Ele. Ressuscitamos com Ele. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Então, nós não podemos viver mais essa esperança. Paulo, eles ainda tinham essa esperança, porque ele estava antes do ano 70. Ele estava nesse intermediário, né, da cruz e da volta, da morte e da volta. Então, ele sim, ele está certinho aqui em esperar essa ressurreição dentre os mortos. Amém? Mas se eu pregar isso para você, fazer você esperar essa ressurreição, vou deixar você um bonecão do posto, doidão. Amém? 1 de Coríntios, né, nós lemos 2 e agora 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 12, um versículo só. Porque agora vemos com espelho. Paulo, preste atenção, meus amados. Paulo, antes do ano 70, antes da consumação de tudo, né? Então Paulo, ele estava vendo como espelho. Aí nos força a ir buscar
como que eram os espelhos desse povo há 2000 anos atrás? Era um espelho turvo, era um espelho feito de latão polido. Não tem a luz dos nossos espelhos hoje, entendeu? Então Paulo via as coisas turvas. Por conta da graça, por conta da lei, que ainda sobrevivia entre eles, então eles viam a graça turva, como o espelho deles. Mas hoje não. Hoje nós vemos a graça claramente, porque a lei já não nos perturba mais, né? Porque vemos como espelho obscurecido, né? Obscurecido, espelho turvo, obscurecido. Então veremos face a face. Então, na época de Paulo ainda na esperança de ver a volta de Jesus, porque eles tinham um entendimento que a profecia era para aquela geração que eles viviam, uma geração que tem 70 anos, eles estavam no ano 67, 68, o que? Pertinho de ver tudo claro, não tem mais obscuração de nada. Face a face, como agora conheço em parte. Então, em parte, eles conheciam a graça, e em parte, eles conheciam o quê? A lei. Conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Amém? 13, para não ficar solto aqui. 13, agora pois permanece a fé, né? Agora pois permanece a fé e a esperança. Então eles viviam ainda nessa esperança, né? No momento aqui, eu quero que você entenda bem, né? Quero que você não deixe nada de dúvida na sua mente. Agora permanece a fé que eles tinham, que não era a fé de Deus, era a fé em Deus. Olha a diferença que causa. Uma fé de Deus, que é a nossa fé hoje. A nossa fé hoje não é nossa, é de Deus, que Ele nos deu. E a fé que eles tinham era uma fé em Deus, uma fé meritória. Amém? Agora permanece a fé, ainda permanecia a fé meritória, presta atenção, ainda permanecia a fé meritória, e o que? A esperança dessa fé se tornar o que? Uma fé de Deus, depois do que? Depois do juízo que eles esperavam, que eles tinham plena certeza que não passaria do ano 70, porque Jesus no dia da sua carne abreviou, né? Voltarei nesta geração. Esperança e o amor. O amor sempre foi amor. Nunca deixou de ser amor. E o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Foi o amor que salvou Jesus das predadas, né? Do que ele, por exemplo, da mulher adulta que ele defendeu. Ele defendeu quem livrou ele? O amor, porque o mandamento do amor passou, né? Então, por que não foi apredejado no apoiamento da adulta, da mulher adulta? Porque ele salvou ela pelo amor, o amor. Então, todas as coisas que Jesus fez no dia da sua carne, que segundo os olhos dos judeus via que não era errado, mas ele estava certo, porque ele estava fazendo o quê? Pelo amor. Romanos, eu vou tomar um pouquinho. Romanos capítulo 3, estamos terminando. Capítulo 3, versículo 27 e 28. 27.
onde pôs a jactância, né? Foi de tudo excluída. Excluída. Por quê? Por que lei? Outra pergunta. Foi duas perguntas que Paulo fez aos romanos no mesmo tempo, né? Onde há jactância? Onde há orgulho? Né? E em seguida ele fez essa outra pergunta. Foi de tudo excluída. Onde há lei? Por que a lei? Por que a lei que nunca serviu para vocês em nada? E por que a lei das obras? Por que a lei das obras? Não pelo contrário, pela lei da fé, pela lei da fé. A lei da fé é uma coisa e a lei de Moisés é outra coisa. 28, vamos ler o 28, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Independente das obras da lei. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia, volta lá em 1 de Coríntios de novo, que nós estávamos no capítulo 13. Volta no capítulo 1, 1 de Coríntios 1. Aqui na frente. Capítulo 1. Temos essa mais duas passagens. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar o sábio. E os sábios hoje aí, não meta a cara com aqueles da graça, porque eles sabem que o pau vai torar e eles não vão se sustentar na lei. Pelo contrário, Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, aqueles que fizeram teologia, que dentro dessas igrejas aí, só quem é alguma coisa é os que estudaram. Se fez teologia, só tem dois lugares dentro dessas igrejas aí: para os que estudaram teologia e para os filhos daquele que fundou a igreja, para os filhos, para os parentes, para os netos, né? Aí tem lugar. Para outros não tem, não adianta que não tem. Escolheu os humildes, Deus escolheu as coisas humildes. Nós não terminamos terminando o 27, né? O 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis. A pessoa que tem a primeira série. Por isso que muitos, né? Ninguém, eu não falo perdão, eu retiro tudo de volta, retiro as pedras. A maioria das pessoas, porque, meus amados, eu tenho nessa rede social aqui no Facebook quase 4.000 pessoas. Mas essas 4.000 pessoas, elas não seguem o que eu estou pregando. Porque eu não tenho vergonha de dizer que só tenho a primeira série. Não tenho estudo secular como eles foram atrás, né, com o dinheiro dos outros. Eu, ao contrário deles que foram estudar com o dinheiro da igreja, eu toda a vida tive que trabalhar para sustentar a minha casa, pagar as contas da minha casa. Amém? Então, para eles, eu sou desprezado. Eu sou um dos desprezados. As coisas deste mundo, humildes deste mundo, e as desprezadas. E aquelas que não são nada, não são teólogo, não são pastor, não são apóstolo, não são profeta, né? Não são sacerdote, não são padre, não são bispo, não são papa. Foi isso que Deus escolheu para envergonhá-los.
E eles não têm nem a coragem de debater aqui. Por quê? Não vão subsistir na graça de Cristo. Não são para reduzir a nada. Eles não são nada. Reduzir a nada as que são. O 29 vai ficar solto? Não, nós já íamos ler mesmo. 29. A fim de que ninguém se vanglorie, eu sou o pastor, eu sou o bispo, eu sou o apóstolo. Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? E o que Tiago achava de tudo isso? Abra a sua Bíblia, Tiago, vamos ver o que Tiago achava de tudo isso, né? Tiago que pregava a lei. Então, Tiago capítulo 4, Tiago pregava a lei, Tiago não pregava a graça. Então, quando nós lemos o livro, essa carta de Tiago, que nós sabemos, que nós temos entendimento que Tiago não era um pregador da graça, então nós podemos ler e vamos entender Tiago, né? Tiago capítulo 4, versículos 5 e 6. Versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, e com ciúme que por nós anseia o Espírito. Preste atenção, meus amados. O que diz a Escritura. Ou supõe que em vão afirma a Escritura. A Escritura afirma que o Espírito ia ter ciúme de nós. Em vão afirma a Escritura, e com ciúme que por nós anseia o Espírito, né? O Espírito Santo. O Espírito que ele fez. Presta atenção, Tiago não era pregador da graça. Mas quando nós entendemos Tiago, nós começamos a ver que ele também se converteu à graça de Cristo, né? Aqui, ó. Anseia o Espírito que ele fez. Ele fez ou eu tenho que aceitar? Ele fez. Ele fez. Ele fez habitar. Ele fez habitar. Então o Espírito de Deus habita em mim, habita em você. Porque eu escolhi, eu entrei para dentro de uma chamada igreja e digo, eu aceito que o Espírito de Deus habite em mim. É isto como pregam os pastores, que você tem que se converter, você tem que aceitar. Aqui está dizendo tudo, até o próprio Tiago, pregador da lei, está reconhecendo tudo o contrário. Ele fez habitar em quem? Fez habitar em nós. Não foi dentro de uma chamada igreja, não foi num local chamado altar. Onde que ele fez habitar o Espírito dele? Em nós. Amém, meus amados? E para nós fechar hoje com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo do 18 ao 23. Oxe, não é isso mesmo? Capítulo 13, versículo do 18 ao 23. Esse versículo não tem 23. Eu escrevi errado isso aqui, com certeza. 1 de Coríntios, eu acho que é 2 de Coríntios, que é, se eu começar a ler aqui. Versículo 13. Esse capítulo só tem 13 capítulos. 13 do 18, olha do Franco, não é? É 2 de Coríntios, eu marquei errado isso aqui. Se corrigir tudo isso aqui.
Vamos ver se é 2 Coríntios. Nem é 2. É... Segundo Coríntios também não tem. Eu marquei o que aqui? Tiago. Marquei errado isso aqui, com certeza. Eu nem sei dizer agora que se é 1 Coríntios, pode ser 1 Crônica, né? 3 ao 23, não tem, nem no 2 Coríntios não tem esse capítulo, o capítulo 13, não tem esse versículo. Com certeza eu marquei errado. Então vamos encerrar em Tiago mesmo, meus amados. Vamos encerrar dessa passagem de que o Espírito de Deus, Ele fez, Deus mesmo fez habitar em nós. Aqui não cabe o homem dizer que eu tenho que aceitar, nem cabe a eu dizer que eu aceito. Ele fez habitar em mim, em você. Amém? Então você aceita esse habitar do Espírito Santo em você? Se você aceita, porque você já entendeu o que é graça de Cristo e o que é lei. Na lei não existia um Espírito habitando nas nossas vidas. E nenhum homem da lei, o Espírito de Deus habitava nele. Na lei, o Espírito de Deus se manifestava. Ele vinha, manifestava e ia embora. Vinha, manifestava e ia embora. Era assim que acontecia na lei, mas na graça é diferente. Ele fez, olha, você vai habitar neles aí agora, até no último dia da vida deles. Você recebe isso? Se você recebe, porque você é verdadeiramente um cristão que vive em graça, um cristão abençoado pela graça de Cristo, pelo poder do seu Evangelho. Não somente hoje, mas todos os dias da tua vida. Esse Espírito que Ele fez habitar em você, é Ele quem guia os teus passos, é Ele quem te dá o entendimento para você até mesmo fazer os seus negócios, né, na sua vida terrena aqui. É Ele que te faz de tudo em você. Amém? Paz eterna e até domingo a partir das 8 horas da manhã. Amém?